Fala galera, hoje é dia de Ajin. Ajin é um mangá que começou a ser escrito em 2012 e ainda é publicado de forma semestral no Japão, mas teve a sua adaptação para anime no ano de 2016 com 13 episódios na primeira temporada e 13 na segunda. Resumindo a história, um soldado imortal apareceu pela primeira vez num campo de batalha africano há 17 anos e foi chamado de Soldado de Deus. Depois desse incidente, mais pessoas imortais foram surgindo e ficaram conhecidas como Ajin. Mas o governo caça esses seres por não considerar eles como humanos. Na atualidade, um jovem chamado Kei Nagai acaba morrendo em um acidente de trânsito, mas revive logo em seguida, percebendo que é um Ajin. A partir daí, todo o Japão começa a caçar ele, enquanto ele tenta se esconder para poder viver em paz. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo e se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Faz muito tempo que eu não fazia vídeo de anime, né? De vez em quando eu vou tentar voltar a fazer, assim como os vídeos de jogos, que eu também quero voltar a trazer aos poucos para o canal, mas sem diminuir a quantidade de vídeos de quadrinhos. Então, agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de mais nada, você tem que entender realmente o que é um Ajin. Os Ajin são pessoas de aparência normal, que quando morrem, voltam à vida em poucos segundos totalmente recuperados. Ou seja, se um Ajin foi morto por um tiro ou desmembrado, ele volta inteiro sem nenhum dano. Se ele morrer de problemas de saúde, de fome, perda de sangue, qualquer coisa, ele volta completamente recuperado. É um tipo de reset do próprio corpo. Até o começo da história tinham sido confirmados 46 Ajins pelo mundo, 2 deles no Japão. Mas é difícil dizer quem é um Ajin ou não, porque o único jeito de saber é morrendo. E ninguém quer se matar para saber quem vai se tornar um ou não, né? Essa quantidade é um número registrado. Se algum Ajin surge e ninguém fica sabendo, ele não entra nessa quantia. Os Ajin têm um tipo de grito paralisante que trava o sistema nervoso, paralisando todas as pessoas em sua volta. Mas a maior particularidade é que o corpo deles é feito de um tipo desconhecido de matéria negra invisível, que é o que recupera o corpo do Ajin, devolvendo seus nutrientes, vitaminas e líquidos, por exemplo. Essa matéria negra pode ser manifestada num ser chamado de fantasma, um corpo humanoide que pode ser controlado remotamente, com grande nível de força, velocidade e agilidade. Quando um fantasma luta contra outro, o melhor jeito de destruir ele é atacando a sua cabeça. E se os dois têm um choque entre as duas cabeças, as memórias dos donos é compartilhada entre eles. Um Ajin normalmente consegue invocar 2 ou 3 fantasmas por dia, e o controle deles vai depender muito de treino e muito do estado mental do Ajin. Um ser humano normal não consegue ver essa matéria negra, nem o fantasma, mas quando a pessoa fica próxima da morte, o fantasma fica visível. Por que os Ajin surgiram ou por que eles possuem essa matéria negra ainda é um mistério. Os Ajin são caçados pelo governo e usados em experimentos secretos. Pela sua imortalidade, eles passam a ser torturados, usam eles para fazer testes de armas, impactos e vários outros estudos científicos. Então ser um Ajin não é vantagem para ninguém. A história começa há 17 anos atrás, mostrando como surgiu o primeiro Ajin no meio de um campo de batalha na África. Logo em seguida, o anime parte para a atualidade, mostrando o protagonista Kei Nagai indo para a escola com alguns amigos. Nesse trajeto, ele vê o Kaito, também chamado de Kai, um amigo de infância que cumprimenta ele, mas o Kei ignora. Na escola, o Kei tem uma aula onde o professor conversa e explica alguns detalhes sobre os Ajin. Isso faz com que no caminho de volta para casa, o Kei fique pensativo com relação a esses assuntos. Ele visita sua irmã no hospital, a Eriko Nagai.
Ela tem alguma doença que não foi explicada no anime, e aparenta não gostar muito do Kei pela forma indiferente que ela trata ele. No outro dia, o Kei vai para a escola ainda pensando no assunto do Zadin. Totalmente distraído, ele atravessa a rua sem olhar e acaba sendo atropelado por um caminhão. O Kei morre na hora, mas nesse mesmo momento ele simplesmente revive, completamente ileso, revelando que ele é um Adin. Vários alunos e civis viram essa cena, o que acabou espalhando a notícia do Kei ser um Adin, o terceiro a ser catalogado no Japão. O Kei entra em desespero nesse momento, ele não queria ter que passar por isso, então ele começa a fugir. A polícia procura por ele, a foto dele é mostrada nos jornais e na TV e toda a cidade começa a tentar encontrar ele. O Kei se esconde numa floresta nas montanhas ali perto, onde ele e o Kai brincavam quando crianças, o que faz ele se lembrar disso e liga para o seu antigo amigo. O Kai vai até lá e ajuda o Kei a fugir enquanto os policiais buscam por ele. O surgimento do Kei aciona uma parte do departamento de saúde do governo especializada em Adin, que é liderado pelo Tosaki, sempre acompanhado da sua ajudante, a Izumi Shimomura. O Tosaki é um cara meio problemático, ele é sempre sério, curto nas conversas e vai sempre direto ao ponto. Ele tenta a todo custo capturar o Zadin porque o trabalho dele sempre está em risco e ele precisa ganhar muito dinheiro para salvar a sua noiva que está em coma e precisa de tratamentos muito caros para que ela seja mantida viva. Ele realmente se importa bastante com ela e faz de tudo para tentar salvar a sua vida. No hospital, a Eriko é questionada pela polícia e depois pela Izumi sobre o Kei. Se ela sabia se ele era um Adin ou algo do tipo, e ela diz que nunca percebeu nada a não ser a personalidade dele. Ela define o Kei como um otário, alguém que não se importa com as pessoas. Ele é um cara mais sério e centrado, é bastante inteligente, mas se isola dos outros. O Kei é alguém muito pensativo e estratégico que se foca nos objetivos, sendo bastante frio e calculista, mas que não suporta fazer mal às pessoas sem necessidade. Por isso ele ignorava o Kai, já que quando criança eles eram muito amigos e foi dito que o pai dele era um criminoso, então o Kei se afastou por completo do amigo sem pensar duas vezes. A única coisa estranha que a Eriko comenta sobre o Kei é que quando criança, no dia que o cachorro deles morreu, o Kei disse que naquele lugar tinha um fantasma negro ali, assustando muito ele, só que ninguém mais podia ver. Nesse momento, a Izumi é atacada por um fantasma, que é revelado ser do Tanaka, o segundo Adin registrado no Japão, que foi salvo dos cientistas por outro Adin chamado Sato, que na teoria nunca foi registrado como um. Com esse ataque, a gente percebe que a Izumi também é uma Adin. Então ela invoca o seu fantasma e entra em batalha com o Tanaka. Os dois se destroem, mas o Tanaka e o Sato conseguem sequestrar a Eriko para também fazer perguntas sobre o Kei. O Kei e o Kai continuam fugindo até as montanhas e acabam entrando em conflito com algumas pessoas que tentam caçar ele por ser um Adin. O Kai sempre tá ali para ajudar o amigo, não importa quantas vezes seja necessário. Mas mesmo assim, depois de vários conflitos, durante uma noite, o Kei decide abandonar o Kai para evitar de trazer mais problemas para ele. Quando o Kai acorda, ele parte em busca do amigo, mas não encontra e acaba sendo preso por ajudar na fuga do Kei. O Kei recebe uma ligação do celular da sua irmã, revelando ser do Sato, que diz que é um Adin e quer ajudar o Kei, então pede para que eles se encontrem. O Kei vai até o encontro deles e conhece o Sato e o Tanaka. Eles têm conversas sobre o que é ser um Adin e como o Kei não quer considerar os humanos como inimigos, ele só quer viver em paz sem problemas com ninguém. O Sato parece querer ajudar mesmo de primeiro momento, até que eles começam a ser atacados por dardos tranquilizantes, e um acaba acertando o Kei. Tranquilizante é a melhor forma de parar um Adin, já que matando ele vai acabar revivendo na hora, e com tranquilizante ele fica apenas inconsciente. Acaba sendo revelado pra gente que quem atirou aquilo foi o Tanaka, a mando do próprio Sato. O Sato entrega o Kei para as autoridades,
que aprisionam ele e começam a fazer experimentos terríveis e torturas inimagináveis, cortando pedaços dele, fazendo ele sentir muita dor, matando várias vezes e testando todo tipo de arma. São 10 dias de tortura frequente que o Kei acaba passando nas mãos dos médicos ali, até que o Sato resolve salvar ele. A ideia do Sato é que ele passasse por isso para odiar os humanos e com isso se juntasse na causa de lutar pelos direitos dos Adin ao lado dele. O Sato é um Adin extremamente habilidoso, conhece muito bem de artes marciais e de armamento pesado, é um estrategista sem comparação e ainda mais com a vantagem de não morrer, torna ele ainda mais invencível. O Sato entra na instalação e mata muita gente, até que ele consegue chegar no Kei e solta ele, mas durante a fuga, o Sato mata alguns médicos desarmados ali, e o Kei não gosta disso, ele acha errado ter que matar sem necessidade, então ele tenta evitar que o Sato continue com o massacre. Com isso, o Sato considera que o Kei foi uma falha, que ele não vai conseguir se juntar ao plano dele, e então decide se livrar do Kei. O Sato diz que existe um jeito de acabar com o Adin, tecnicamente matando ele. Se um Adin é decapitado e tem a sua cabeça impedida de se reconectar com o corpo, deixando eles afastados, uma nova cabeça vai ser criada com um novo cérebro e uma nova consciência, enquanto a antiga morre, ou seja, ele seria uma nova pessoa. Então o Sato começa a ir atrás do Kei para acabar com ele. A partir daí começa uma fuga do Kei para tentar se salvar, inclusive com a ajuda de um dos médicos que ele salvou, fazendo ele chegar a despertar o seu fantasma para lutar contra o fantasma do Sato. O Kei consegue fugir pelo escoamento de água até o rio e fica escondido nas montanhas tentando não chamar a atenção. Nesse momento surge no departamento sobre Adins do Tosaki um cara especializado em estudar essas criaturas, o professor Ogura. Ele é um dos estudiosos que vive nos Estados Unidos e tem um grande conhecimento sobre os Adin e explica mais ou menos como eles funcionam e como funciona o seu fantasma. Ele é um cara bem arrogante e depois da sua explicação ele vai embora. Mas antes de chegar no seu carro, o Tosaki acaba rendendo e sequestrando ele para ter mais respostas sobre os Adin. Logo depois do ataque na instalação e da fuga do Kei, o Sato aparece em público com o Tanaka dizendo que é um Adin, mostrando vídeos dos experimentos que são feitos com eles e como eles são torturados. Ele quer que os Adin sejam tratados como pessoas normais, com a criação de leis e direitos para eles, e diz que vai fazer um protesto dentro de 2 dias na frente do Ministério da Saúde. Mas quando chega o dia, aparentemente o protesto não acontece, só que o Sato usou isso para convocar novos Adin, já que entre eles é possível enxergar os seus fantasmas. Com isso, vários outros Adin são revelados e eles finalmente se encontram. O Sato diz que na verdade ele quer fazer um massacre e matar vários humanos para mostrar a superioridade dos Adin e conseguir os seus direitos à força. Alguns concordam com ele, mas outros são contra, então o Sato começa a caçar eles. Só um consegue fugir, o nome dele é Ko Nakano. Um garoto forte, mas meio infantil, não tão inteligente, não muito habilidoso também, já que ele não consegue invocar o seu fantasma. Mas ele consegue se salvar e tenta achar um lugar para se esconder. Enquanto isso, o Kei ficou morando nas montanhas com uma senhora que acabou meio que adotando ele como neto. Ali na mata, o Kei tenta treinar o seu fantasma, tenta invocar e manipular ele, mas o seu fantasma é muito teimoso e nunca obedece o Kei. Até que ele percebe que o seu fantasma faz tudo ao contrário do que ele fala. O Nakano vê o rastro do fantasma e vai até o encontro do Kei, pedindo a ajuda dele para derrotar o Sato e tentar evitar um massacre. Mas o Kei se nega e para evitar que a paz dele ali seja perturbada, ele mantém o Nakano preso num caminhão abandonado. O Sato começa a colocar o seu plano em prática e manda um vídeo para as redes de TV dizendo que se o governo não fizer nada a respeito de melhorar as condições dos Adin e revelar as torturas que eles praticavam,
ele vai acabar destruindo a Grant Farmacêutica, a empresa responsável pelos experimentos. O governo nega todas as acusações e trata o Sato como terrorista. Então ele inicia o seu plano e, para destruir a Grant, ele arma uma estratégia gigantesca, onde ele destrói um prédio do lado para que na queda caia em cima do prédio da Grant, destruindo e matando toda aquela gente. Um grupo de soldados extremamente treinados contra a Jean entra em ação, mas mesmo assim o Sato tem um plano para tudo e destrói todo o grupo. O governo caça mais ainda os Adin depois disso, mostrando a foto do Sato, do Tanaka e do Kei na TV. Com isso, o esconderijo do Kei acaba sendo revelado e ele volta a ser caçado pelo Tosaki. Para se salvar, ele liberta o Nakano e junto eles fogem dos agentes do Tosaki. E a partir daí, o Kei decide ajudar a combater o Sato, já que ele foi o responsável por acabar com a paz que o Kei tinha conseguido. O Sato volta a aparecer em público dizendo que vai começar uma segunda investida e vai matar 15 pessoas influentes no país e que tinham relação com o governo e com os experimentos aos Adin. E enquanto o que ele pediu não fosse feito, ele não iria parar. E assim que terminasse de matar as 15 pessoas, começaria uma terceira onda, onde ele tomaria o país inteiro à força. A partir daí, o Sato começa uma matança e arma um plano mais inteligente que o outro para acabar com essas 15 pessoas. Enquanto isso, o Kei e o Nakano convencem, meio que chantageando, o Tosaki a que eles trabalhem juntos. Então armam uma equipe junto com o Ogura também, para tentar combater o Sato a todo custo. Mas ele acaba se demonstrando mais habilidoso e até mais inteligente, conseguindo terminar o seu plano e matando 14 pessoas. Quando ele vai atrás do último, que é o ministro do Japão, ele promete que vai ceder e dar uma ilha para que os Adin vivam em paz. Mas mesmo assim, o Sato não quer mais nem saber e mata ele. Inclusive, os Estados Unidos começam a interferir nesses assuntos, mas o Sato ameaça qualquer um para continuar essa batalha e declara guerra contra o exército dos Estados Unidos também. Os integrantes do grupo do Sato se revoltam com ele, já que eles poderiam ter tido a paz que tanto desejavam, mas o Sato só queria continuar lutando, como num jogo. Ele adorava ir pelo caminho mais difícil e conquistar cada vez mais. Isso faz com que todos os integrantes do grupo traíssem ele e fossem ajudar o Kei e o seu grupo contra o Sato. O único que ficou do lado dele ainda é o Tanaka. Esse anúncio do Sato fez com que os japoneses se revoltassem, inclusive contra a família dos Adin, e isso inclui a Eriko, a irmã do Kei. Então o Kei parte para o hospital para tentar salvar ela e impedir que alguém fizesse algum mal com a sua irmã. Eles se encontram e na fuga do hospital, antes de ser pego por um grupo de revoltados, o Kai surge com um novo Adin que ele conheceu na prisão, que inclusive tem um fantasma com asas, e graças a ele, o Kei e a Eriko são salvos. Mas o Kei tem que acabar com essa guerra do Sato e deixa a Eriko aos cuidados do Kai. O novo grupo do Kei, agora com reforços, planeja o ataque final, já que eles agora têm a vantagem de saber aonde é o esconderijo do Sato, nos túneis de transporte da cidade. Então o Kei, o Nakano e a Izumi vão lá para enfrentar o Sato e o Tanaka. Eles entram em combates com um plano de atrair o Sato até a outra parte aonde o Tosaki e os outros estavam esperando. E com isso, explodir aquele lugar para deixar o Sato soterrado. Desse jeito, ele não teria tempo de reviver para sair dali. Debaixo dos escombros dos túneis subterrâneos, seria como enterrar ele vivo para sempre. De primeiro momento, o plano deles dá certo, mas o Sato era mais inteligente que isso e já tinha armado bombas para explodir os túneis e consequentemente saindo dos escombros. Todos ficam presos ali agora, sendo caçados pelo Sato e pelo Tanaka. A batalha entre eles começa a ficar cada vez mais assustadora com a frequente ameaça do Sato, se mostrando praticamente imparável. O grupo se separa e o Tosaki, a Izumi e o Nakano ficam juntos, onde acabam lutando e com muito custo derrotando o Tanaka.
Enquanto isso, o Sato enfrenta o Kei diretamente, se mostrando extremamente superior e encurralando o Kei até o final do túnel, numa área onde inclusive não era fechada na parte de cima. Mas o Kei sempre se mostrou diferente, ele sempre demonstrou que era mais poderoso que um Adin normal. Normalmente eles invocam o seu fantasma 2 ou 3 vezes por dia, enquanto o Kei consegue invocar umas 10, e até mostrando que o fantasma dele é mais denso que os normais. Isso é explicado porque quanto mais tempo o Adin tem o seu fantasma, mais denso ele vai ficando, o que é meio estranho porque o Kei teria se tornado um Adin há poucos dias. Mas aí vem uma explicação que não tá no anime. O Kei na verdade morreu durante o seu parto. Ele tinha falta de oxigenação no cérebro e acabou morrendo, mas como era um Adin, ele sobreviveu, isso há 17 anos atrás. Como os Adin não eram conhecidos ainda, os médicos acharam que aquilo foi um milagre, e é por isso que o Kei conseguia ver o seu fantasma desde criança, e é por isso que o seu fantasma não aceita as ordens dele, pelo tempo que ele foi rejeitado. Mas durante essa última batalha contra o Sato, o Kei consegue controlar o seu fantasma com a sua força de vontade, e além disso ele cria um fenômeno chamado de inundação, que é a invocação de vários fantasmas ao mesmo tempo. Desse jeito, ele leva muito mais vantagem contra o Sato, derrotando seu fantasma, acabando com ele e inclusive cortando a sua cabeça, que era algo que o Sato sempre prometeu que ia fazer com o Kei para finalmente matar ele, e acabou sendo ele o decapitado. Mas de repente o Sato revive e se levanta com a mesma personalidade. Ou seja, não ficou claro se essa teoria de cortar a cabeça não funcionou com ele, talvez porque a teoria seria furada ou porque o Sato é muito poderoso. Ele já desenvolveu muito as suas habilidades, tanto que ele conseguia até controlar o seu fantasma mesmo inconsciente. Então isso talvez faça com que a decapitação não mate ele de verdade, como seria com outro Adin. Nesse momento, o exército dos Estados Unidos aparece com uma rajada de tiros no Sato, como foi feito com o primeiro Adin descoberto no começo do anime. Eles injetam o tranquilizante no Sato e levam ele preso, deixando os outros aos cuidados do Tosaki, já que eles seriam propriedade do Japão. Desse jeito, a guerra termina, e mesmo o Sato tendo sido um psicopata, toda essa guerra acabou trazendo algo de bom. Trouxe a criação de direitos aos Adin, dessa forma fazendo com que eles possam viver finalmente em paz no Japão, tendo vidas normais. No final, a gente tem algumas revelações, mostrando que o Sato era um soldado dos Estados Unidos quando ainda era um humano. Seu nome era Samuel T. O'Brien, e ele participou daquele ataque ao primeiro Adin no começo do anime. Em plena guerra, o Sato sonhava em ter um corpo imortal para aproveitar ao máximo das experiências das batalhas. Dá a entender que ele sofreu de transtorno de estresse pós-traumático por causa da guerra, quando um soldado não consegue se adaptar à sociedade depois disso. Ele se tornou um viciado na rotina da guerra, nas mortes e em tudo aquilo que ele via como divertido, como se fosse um jogo. Por isso ele sempre buscava isso. Por isso ele criou essa guerra. Toda a trama de continuar mesmo depois do governo ceder, ou de saber que ele ia ser traído, foi tudo proposital para continuar tendo esse sentimento de guerra e de batalha do jeito mais difícil. Por isso que ele batia chegando na porta da frente e fazia os planos da forma mais difícil possível, porque só assim ele conseguia a diversão que ele queria, e por isso ele fez tudo o que ele fez. Ele não se importava com os outros Adin, na verdade, ele se importava só com a diversão dele mesmo. Depois que o Sato e o Tanaka foram presos, eles foram levados de avião até os Estados Unidos. Mas no meio do caminho, o Sato tinha criado um novo plano para escapar, já tendo implantado antes disso uma bomba no seu corpo, se auto-explodindo. Desse jeito, explodindo todo o avião, e como ele pode reviver, ele acabaria ficando solto. E é desse jeito que termina a história. Eu conheci a Jin pelo mangá, eu li os 3 primeiros e a história me prendeu muito, então eu fui atrás do anime e não me arrependi.
A história é muito boa, a trama é interessante e a narrativa te prende porque ela vai construindo e explicando as coisas aos poucos, então isso vai te prendendo. E na minha opinião, tem um dos vilões mais interessantes que eu vi em um anime ultimamente. É um personagem perturbado, manipulador, estrategista, habilidoso e vai criando uma tensão espetacular durante a história. O Sato tá sempre jogando um jogo durante o anime, mostrando a personalidade dele competitiva de sempre levar tudo, inclusive a guerra, como um jogo. Os outros personagens têm personalidades interessantes, são bem diferentes um do outro, até o jeito seco e sério do protagonista me interessou. O único que eu realmente não gostei e me irritava quando aparecia era o Nakano, mas dos outros não tenho o que reclamar. O anime é ótimo, mas não é perfeito. Tem alguns detalhes que me incomodaram, como personagens que foram esquecidos, como o Kai, e algumas coincidências forçadas, como a cena do hospital, mas não é algo que atrapalha ou que estraga o resto do anime. No começo, o CG, a computação gráfica, me incomodou um pouco. O anime não é em 2D como é a maioria, ele tem esse aspecto de 3D que de começo eu achei bem estranho, para ser sincero. Mas com o passar do tempo você se acostuma, sério. Principalmente nas cenas de luta dos fantasmas, fica muito bom. A única coisa que eu realmente não gostei do CG é que eu achei meio travado. Às vezes parece que os movimentos dos personagens de andar ou de se mexer de alguma forma ainda é meio travado, meio que em câmera lenta. Faltou ser um pouco mais fluido, mas como eu disse, você se acostuma com isso e a história compensa esse detalhe. Ajin é um anime que eu recomendo sim, principalmente para quem gosta de uma boa história, bons personagens e boa ação, mas que eu recomendo mais ainda o mangá. É mais forte, mais explícito e mais violento. E a Panini começou a lançar aqui no Brasil não faz muito tempo, então ainda dá tempo de pegar desde o número 1. Ajin já teve 3 filmes em animação que seria meio que um resumão do anime até agora. E foi lançado um OVA que é a história de um outro personagem que recém descobre que é um Ajin, o Shinya Nakamura. O anime é transmitido pela Netflix e tá com as 2 temporadas completas lá. Ainda não foi anunciado a 3ª temporada, mas eu espero muito que isso aconteça. Não consigo falar de todos os detalhes aqui porque não iria caber num vídeo. Coloquei aqui o que na minha opinião eu achei mais relevante. Então assistam o anime para entender e conhecer melhor. E de verdade ficou muita coisa de fora, principalmente sobre a personalidade de cada um dos personagens. Então vale a pena assistir. Deixa seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.